Os Diários Esquecidos, Memórias de Catarina, capítulo 2, do conteúdo. No vídeo anterior eu falei pra vocês que tinha levado a caixa pra casa e que eu precisava saber o que tinha, dentro daquela caixa, e que isso mudou completamente a minha vida por causa dos episódios terríveis que eu passei, mas que eu vou contando aos poucos. E agora então eu vou contar o que tinha dentro da caixa. Esse vídeo então eu vou colocar as partes 2 e 3 dessa história, e se vocês gostarem eu continuo contando o resto. Bom, chegando na casa de minha mãe, resolvi fazer um inventário daquilo que estava na caixa. Sim, tenho essa mania de organizar e catalogar as coisas desde muito pequena. Catalogava bonecas, utensílios domésticos, sapatos e até os defeitos que o mofo provocava nas paredes. Gostaria de ser organizada assim com os afazeres domésticos, mas sinto que isso nunca acontecerá. Enfim, depois de uma minuciosa consulta, descobri que haviam ali 56 cartas que ela recebeu de vovô, dos filhos, netos e amigos, algumas de minha mãe e até uma minha, de quando eu era criança. 32 contas antigas e recibos diversos, 4 provas de língua portuguesa pertencentes ao meu tio mais novo, alguns talões de cheque antigos, 6 páginas da Bíblia com algumas coisas sublinhadas, 3 agendas de telefone, 25 páginas datilografadas aparentemente de uma história que precisavam ser ordenadas, e 14 cadernos pequenos de vários formatos, brochura e espiral, todos encapados com papel plástico, Naquela época as pessoas tinham mania de encapar os livros, Eu adorava, achava o máximo, enfim. Por cima, vi que alguns daqueles cadernos eram memórias que datavam desde a época de vovó solteira. A ansiedade era tanta que eu estava trêmula. Não me entendam mal, eu não me senti invadindo a privacidade de vovó. Aquela era uma chance única de conhecer a figura mais controversa de minha família. Dando uma olhada geral, vi que algumas palavras, principalmente aquelas que haviam sido escritas a lápis, portanto as mais antigas, estavam um pouco apagadas, mas a maioria bem legíveis. Incrível. Vovó também escreveu poesias, pelo que vi ao folhear alguns papéis. Aquilo era para mim incrível. Em uma família que pouco lia, eu via agora em vovó algo que nos unia. Parece que ela também gostava muito de ler, assim como eu. Juro que eu não quis começar a ler aquilo tudo de uma vez para, entre aspas, economizar. Só quem leu Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector, vai entender o meu sentimento diante do tesouro de papel que se encontrava à minha frente. Escolhi 2 cadernos dentre aqueles que pareciam ser os mais antigos, mas depois eu vi que nem eram. Coloquei na mochila, guardei o restante de maneira que ninguém mexesse na casa de minha mãe. Não que a minha irmã ou a minha mãe fossem se interessar, mas não custava ser precavida. E me preparei para voltar para onde eu agora morava até concluir o curso, o que aconteceria no ano seguinte. No domingo, parti de volta. Capítulo 3 do primeiro caderno. Nada me prepararia para o misto de espanto, horror e fascinação que os escritos de Catarina me trouxeram ao longo dos anos. No ônibus de volta, no entanto, escolhi um lugar que ficasse mais afastado dos demais passageiros, coloquei a pesada mochila e a marmita que minha mãe havia feito no assoalho do ônibus e resolvi abrir o primeiro caderno. A letra de minha avó era realmente muito bonita. Pequena, delicada, parecia ter sido escrita por um calígrafo. Na primeira página estava escrito: pertence a Catarina A.R. Prefiro não colocar o sobrenome dela aqui por motivos óbvios. Achei pouco original, mas em uma casa pobre e com poucos recursos, é extremamente necessário apossar-se daquilo que é seu. Nem todos os irmãos de vovó eram alfabetizados como ela, por escolha deles mesmos. Então eu creio que aquilo deu-lhe uma certa segurança para que escrevesse suas memórias sem medo de ser descoberta. Não saberia dizer que idade vovó tinha na época desse caderno, mas suponho que tinha sido antes dos seus 18 anos. Virando a página, aquela com a inscrição e o nome de Catarina, tinha um título:
entre aspas, O Afogado. Então, era um livro de contos e crônicas? Diante daquela dúvida, comecei a ler. A luz que escasseava no fim de tarde dificultava um pouco o meu intento, mas consegui. Ao fim, percebi que era muito pior do que um conto. Era uma história real, que eu vou transcrever a seguir. As minhas modificações foram poucas, mas necessárias, visto que a língua portuguesa passou por algumas mudanças. Os grifos são todos dela. Agora eu vou ler o que estava escrito na página. O Afogado. Ontem de manhã, enquanto ajudava a mamãe a pegar os ovos no galinheiro, ouvi os gritos dele novamente. Já tinha mais de 3 anos que ele não aparecia. Como ele nunca me disse seu nome, chamo-o de Afogado. A sua aparência é horrível. Ele se apresenta a mim pingando e cuspindo água, com olhos arregalados, sem pálpebras e mãos enrugadas, semelhantes a quando a gente passa muito tempo no riacho lavando roupa. Sua pele é acinzentada, suas vestimentas são rasgadas e ele tem um cheiro forte de peixe podre. O chapéu de palha que leva na cabeça parece estar sempre prestes a cair e seus gritos irrompem misturados a som de gargarejo, pois creio que ele morreu afogado. Agradeci a Nossa Senhora por minha mãe estar perto. Eles geralmente não me tocam quando tem alguém comigo. Novamente, o afogado chamava por Arminda. Você vai pagar, menina. Se não achar a Arminda, você vai pagar antes dela. Eu não sei quem é a Arminda e não falo com ele para saber, porque eu aprendi que se eu falar com eles, eles ficam. Tento ignorar o afogado, mas ele fica mais nervoso. Ele sabe que eu o vejo. Ele sabe. Dentro de casa, ele não entra. Acho que são as orações de mamãe, mas consigo ouvi-lo gritando impropérios na minha janela. Chorei baixinho até dormir. Fim do trecho O Afogado. Quando terminei de ler, eu senti um arrepio percorrer a minha espinha. Desde pequena ouço que vovó é louca, palavra que aprendi a detestar. Aquilo não parecia loucura para mim, era mais um pedido de socorro de alguém desesperado que não sabia como lidar com uma situação absolutamente aterradora. Ou era fantasia da cabeça dela? Eu não sei se vovó teria repertório para criar uma fantasia tão elaborada, já que livros literários eram um artigo de luxo para uma família pobre que vivia na roça. Diante da proximidade de minha parada no ônibus, fechei o caderno e fui para a República o mais rápido possível. Eu precisava ler as outras histórias. Quando cheguei, tomei um banho rápido, engoli a marmita com as sobras do almoço de domingo e me deitei na cama com o caderno nas mãos. Já havia escurecido. Por um instante pensei que talvez não fosse uma boa ideia ler aquele tipo de histórias já tão tarde. Apesar de amar os contos de terror, eu também sou do time que fica tremendo de medo depois. A curiosidade me venceu. Continuei lendo os escritos de Catarina. Na mesma página em que acabava a história do afogado, havia outra, e seu título era A Rastejante. A partir de agora eu vou ler o que estava no diário da Catarina novamente. A Rastejante. Eu devia ter previsto. Sempre que o afogado vem, traz consigo um monte de coisa ruim. Não tem nenhuma semana que ele apareceu e hoje fiquei de cama e fui acusada de preguiçosa pelas manas. Mas eu não consegui me levantar de manhã com o som de alguém chorando baixinho. Pensei que era a Linda, mas ela estava deitada ao meu lado. Quando me sentei, percebi que o som vinha de debaixo da cama e aí já era tarde demais. Ela me viu e soube que eu a ouvi. Paralisei, minhas pernas não obedeciam. Fiquei sentada naquela mesma posição até que o som de algo se arrastando começou a ecoar no quarto. Como ninguém mais ouvia aquilo. Aos poucos, vi sua mão descarnada e suja surgindo próxima a meu pé, que consegui por milagre retirar do chão. Me deitei e comecei a rezar, mas ultimamente não tem adiantado muito. Novamente já deitada, me deu aquilo. Fiquei paralisada, mas com os olhos abertos. Não eram os olhos da carne, eram os olhos do espírito, e esses eu não consigo fechar.
Aquela mulher saiu lentamente de onde estava e se arrastou como uma cobra com o espinhaço quebrado para perto da cabeceira da cama que eu divido com a Linda. A sua pele era recoberta de feridas novas e velhas, o que dava a ela a aparência de um lagarto. Nunca desejei tanto dormir encostada na parede como a minha irmã, já que aquela mulher estava agora pertinho de mim. Suas pernas eram finas e aparentemente imprestáveis, já que estavam atrofiadas de uma maneira grotesca, semelhante a uma ferradura. O cabelo estava sujo e arrepiado, e não olhei bem, mas parecia haver insetos subindo e descendo dos fios. Foi quando ela começou a falar. Menina, menina, me ajuda, menina. Quando eu era do mundo, todo mundo fingia que não me via também. E chorava tão dolorida. Eu sentia pena misturada com medo que me fazia querer vomitar. Meu Deus, tenha piedade de mim, Senhor. Me perdoa, Pai, me perdoa. Ele me fez fazer aquilo, Senhor. Ele me obrigou a matar os meus filhos. Depois me deu um tiro e foi embora. Um amor dói demais. Ela não tinha um dente sequer na boca, o que tornava sua fala ainda mais enrolada e assustadora. Sua pele fedia como carniça esquecida ao sol. Eu nunca vou me esquecer desse cheiro. Seus lamentos duraram vários minutos até que consegui me mexer e acordar, gritando. Levei outra bronca de todo mundo. Papai ameaçou pegar a cinta, mas mamãe interveio. Mais uma vez, eu comecei a sentir as dores que as visagens sentiam. Já estava anoitecendo e as minhas pernas estão praticamente imóveis de tanta dor que sinto. Aquela mulher me passou as dores dela, de alguma forma. Ela não me disse, mas eu sei que ela era viúva e matou 6 filhos para fugir com um amante. Esse, temendo a reação dos vizinhos, aproveitou-se de um descuido dela e deu-lhe um tiro que a deixou aleijada. Ela foi presa e, quando solta, viveu muitos anos sendo pedinte antes de morrer leprosa na calçada de uma igreja. Ele casou-se e se tornou um senhor respeitável. De alguma forma, a rastejante estava ali para me pedir ajuda, mas eu não sei como ajudar. O padre Giovanni já me disse que o que vejo são demônios que me cercam porque eu não rezo o suficiente. Mas eu rezo demais. Para ele, as pessoas quando morrem ou vão para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. Esse negócio de alma penada era coisa dos 7 peles, que se aproxima de quem dá espaço. Acho que preciso rezar mais, então. Novamente, preciso lembrar, estou escrevendo isso para que eu também não comece a me achar louca. Eu sei o que vi. Um dia, espero que alguém da cidade consiga me ajudar. A dor que sinto é real. Parece que estou voltando à época de criança, quando eles eram mais agressivos. Meu Deus. Fora da realidade do sonho ali da vovó, eu tava me tremendo muito. Então era isso. Vovó via gente morta. E aquelas nem eram as primeiras histórias que ela tinha para contar. Que pela cronologia dos próprios fatos, ela já tinha histórias mais antigas que essas. Minha missão agora, como neta desnaturada arrependida, era organizar cronologicamente os cadernos escritos de Catarina e honrar sua memória. E se você ouviu até aqui, eu gostaria muito que você, de alguma forma, discutisse nos comentários quais são as suas teorias para esse caso. E, por favor, clique em gostei ou em desgostei, não sei. Mas me faz perceber que eu não tô sozinha gravando essa história, sei lá, para o vento. E é isso. Se vocês gostarem, por favor, peçam a continuação dessa história que
É a parte 4, capítulo 4. E é isso. Até mais.